de vocês. Depois que os meninos descer lá, falar pra mim o que tem lá em cima, tá permitido a subida, vocês podem conhecer a casa e fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. O movimento ele tem 10 anos, ele hoje tem 4 ocupações na cidade de São Paulo. Ele começou lá atrás com ocupações, né, porque a pessoa que começou ele, o Nelson, um dos coordenadores, ele fazia parte de um outro movimento na época. Como muita gente ele veio da Bahia, muita gente vem de outros estados para São Paulo e chega aqui e encontra um preço abusivo para morar na cidade de São Paulo. Então ele começou a participar de um movimento, aí dentro desses movimentos hoje, na época, já existe muita diferença em como lidar com uma ocupação, como organizar uma ocupação, então ele resolveu fazer de outra forma e criou esse movimento para fazer uma ocupação da forma que ele considerava correta. Esse movimento cresceu, a gente teve várias ocupações durante esses 10 anos, atualmente a gente conta com 4, sendo que essa é a última delas que a gente fez na última quinta-feira. A gente está a fim de implantar cultura também, vai ser o primeiro prédio ocupado de moradia com cultura, arte ao mesmo tempo. A gente vai trazer oficinas, cineclubes, fazer provavelmente uma creche comunitária, que a gente viu que tem muitos bebês. Aqui entraram 150 pessoas no ato de ocupação. Então houve um certo esvaziamento, né? Porque quando a gente ocupa, a gente faz articulação com vários grupos. A gente inclusive pega pessoas que já moram em outras ocupações para nos ajudar. Aí, mesmo dentro dessas pessoas e dentro dos grupos que nos apoiam, como os androides, o pessoal do Passe Livre, também tem pessoas com necessidade de moradia. Então a gente conversa entre todas as pessoas que nos ajudaram a ocupar, quem delas tem uma necessidade real de ficar aqui e de ver se elas conhecem outras pessoas com necessidade. Movimentos também tem um grupo de base, pessoas cadastradas com necessidade de moradia. Então, são pessoas com necessidade, pessoas que ajudaram no ato de ocupação e pessoas que depois vão vir nos procurar com necessidade de moradia e a gente vai começar a conversar com essa pessoa, incluir ela no grupo de base para ir ver se ela consegue aqui conviver no coletivo de acordo com o que acontece na ocupação. Então a gente tem muito contato com diversos movimentos, não só do centro, como da Zona Leste, da Zona Sul e até de fora de São Paulo. Então acontece até de acontecer atos conjuntos, né? Você vê grandes passeatas pela moradia, estão vários movimentos presentes, grandes manifestações, às vezes até ocupações de terrenos, como em abril, no início de abril, aconteceu o que se chama de Abril Vermelho, onde todos os movimentos se juntaram e em conjuntos fizeram mais de 20 ocupações numa mesma noite. A gente quer agregar outras ocupações, nós queremos visitar as demais ocupações e movimentos com os nossos projetos e queremos também que eles venham aqui visitar e participar do que for implantado. A gente tem agora um programa Minha Casa Minha Vida, que é um governo federal, mas ele atende, ele não está, ele é melhor do que antes, que não existia absolutamente nada, existiu iniciativas anteriores como o Banco Nacional de Habitação, mas é uma lógica, primeiro, que família sem renda, com baixa renda, como as que estão aqui na ocupação, realmente não entram nesse programa, porque não tem renda necessária, não tem comprovações de renda necessária. Além disso, o que esse programa oferece são casas, dormitórios, que é a mesma que as pessoas aqui sofrem para pagar, que é um quartinho para você dormir, para você trabalhar no outro dia, você dormir, trabalhar e participar desse ciclo sempre. Do lado fica muito claro que a habitação e outros problemas sociais não são atendidos para você construir um mega evento dentro da cidade. E aqui é um bairro que a gente ocupou aqui, nunca viu isso, não está acostumado com esse tipo de ato e que no centro hoje existem mais de 50 ocupações e lá isso é visto com muita naturalidade, né? Porque o centro é o lugar onde as pessoas são marginalizadas, onde você tem um usuário de droga, onde você tem um morador de rua, então é muito fácil você olhar para uma ocupação no centro da cidade, virar a cara. E aqui a gente trouxe uma luta para um lugar onde não está acostumado e vamos ver qual será a reação a essa luta aqui na cidade. No contexto midiático, jornalístico, a gente tenta mostrar para os jornalistas que não pode se chamar de invasão, porque chamar de invasão é apoiar a criminalização dos movimentos. A ocupação é que deveria ser tomado como ocupação. A polícia ela vem
faz o papel dela, porque ela não pode se omitir. Não é uma questão de que ela vem porque ela tem que... Não, a polícia tem compreendido, a gente tem feito um trabalho com a polícia, tanto militar quanto civil, no sentido de que eles têm que registrar, sim, porque eles não podem se omitir, mas eles têm que deixar a cargo do Poder Judiciário e das instituições políticas. Eles não podem reprimir de maneira violenta essas ações que são cometidas em nome de algo maior, que é uma ocupação artística, uma ocupação de moradia, para exercer a função social, para dar mais liberdade para as pessoas, para garantir o acesso delas à moradia, à cultura, à educação. A gente morava numa outra ocupação também, mas aí a gente saiu de lá porque eles pediam para a gente pagar. Aí a gente pagava assim, mas não era uma coisa igual aqui é coletivo. Lá não, lá é um prédio, mas as pessoas queriam assim, botar 70 famílias e pegar o dinheiro, assim, como se fosse um aluguel, assim, e ficar com o dinheiro, assim. Aqui não, aqui é diferente, aqui não cobra, aqui é coletivo, aqui é um amigo com o outro, um cuidando do outro. E é bem mais legal, bem mais interessante, assim, um precisar de uma coisa, o outro tem, ou um não tem, o outro tem, assim, sabe, assim, um café, assim, para todos. Eles fazem uma coisa bem para todo mundo, assim, entendeu? E é bem gostoso, assim, bem legal, assim, o ambiente é legal, as pessoas são legais, muito interessante, assim. E o que eu mais achei mais impressionante no meio disso tudo é que eles começaram a esconder as partes feias da cidade, com tapumes, propagandas, outdoors, botavam assim uma faixa bonita para esconder que ali atrás era uma parte deteriorada da cidade, uma parte abandonada, uma parte que foi deixada de lado assim. E aquilo dali foi me despertando uma indignação tão grande, e aí eu sempre brincava com os trabalhadores que estavam lá fazendo esse serviço, eu falava assim: se fosse Copa do Mundo todo dia, né? Porque a cidade nunca é limpa, tudo é maltratado. A gente vive em péssimas condições nessa cidade, não dão oportunidade nenhuma para ninguém que está na rua. Porque a primeira coisa que eles querem é que você tenha um endereço, mas como você tem para você ter um emprego, você tem que ter um endereço, uma certa condição que eles exigem da gente, mas nunca nos deram. Nunca nos deram, porque uma pessoa que está na rua, ela está simplesmente esquecida, abandonada. Aqui não, aqui nesse prédio, pelo menos eles vão pegar e vão poder ter um lugar no final do dia para eles voltarem e ficarem, e poder assim tocar suas vidas. O grande feito é ter tirado as pessoas das calçadas. Eu acho que isso não tem preço, não tem preço. Eles gastam um monte de dinheiro com essas coisas inúteis, esquecem o povo na rua, não dão saúde, não dão condições de vida e, de repente, no instante, eles querem mostrar para o resto do mundo que a gente é um país maravilhoso, que está tudo certo, que a gente está vivendo bem, que todo mundo está comendo, que todo mundo está dormindo, ninguém está na rua, que todo mundo tem condições de se manter e de sobreviver, mas a realidade do país nesse instante não é essa. Nesse instante eles estão interessados em entretenimento, em fazer uma propaganda internacional, em atender os favores internacionais, e quem está aqui dentro do país é quem sofre na pele e quem vive o dia a dia sem disfarce, quem anda nas ruas, quem olha a coisa não por dentro de carrões, não por cima de prédios como esse que nós estamos hoje, quem anda nas ruas, quem está no meio do povo, quem está ali no dia a dia, que pega um ônibus lotado, quem passa fome, quem vê os filhos tendo dificuldade, quem não tem escola, não vê o país desse jeito que eles estão vendo. Os governantes não estão vendo as coisas do jeito que deveriam de ver. Eles não estão preocupados se, ao invés de terem feito tantos estádios e gastado tanto dinheiro, não era melhor reformar um posto de saúde,
fazer uma escola, cuidar do transporte coletivo, que é um lixo. Nós vivemos uns dias de caos nos últimos dias que passaram. Não vai ter como eles dizem por aí, deixar um legado. Deixar um legado em quê, eu pergunto? Nem todo mundo é Neymar, nem todo mundo vive de futebol. A gente precisa de um legado de educação, a gente precisa de um legado de cultura, a gente precisa de um legado de respeito, de dignidade, o que eles não têm dado. Então, para mim, invadir na Copa do Mundo é como dar um tapa na cara deles. Como dar um tapa na cara deles. Falar, ó, vocês estão olhando para lá, mas olhem pra gente. Porque é um absurdo, é um absurdo.